Olá, pessoal! Que satisfação estar com vocês mais uma vez para mais uma aula do nosso componente curricular de didática. Nesta aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao processo histórico da didática. Daí vocês vão observar que está aí no material de vocês, processo histórico da didática 2. Isso significa que estamos na segunda aula falando sobre esta temática. Bom, eu acredito que vocês já ressignificaram os conhecimentos da aula anterior e que agora já estão mais tranquilos para darmos prosseguimento a esse processo de construção do conhecimento. Então, vamos lá ver o que nos aguarda para essa nossa aula de hoje. Aqui dentro do surgimento da didática, continuamos com os mesmos títulos dos slides do conhecimento da didática, é o surgimento da didática. O que nós temos aqui? Para Pimenta, né, ele vai dizer que a didática ela surge como um instrumento político para romper com a hegemonia da educação católica medieval. Observe que dentro daquele processo e do período medieval, a igreja era responsável pelo processo de ensino, pela educação. Quando a gente trabalha história da educação, a gente vê sobre essas questões. A igreja era a detentora do conhecimento, porque a arte de ler e escrever era tido como sendo algo divino. E já que era algo divino, teria que estar sobre a responsabilidade da igreja, que cuidava desses aspectos. E dentro desse contexto, a igreja que delimitava, e daí nós tivemos já a Companhia de Jesus, criada, que foi fundada por Inácio de Loyola, em 1534, e sob a égide da Companhia de Jesus, o Ratio Studiorum, ou a razão dos estudos, o plano de ensino da Companhia de Jesus, era esse plano de ensino muito rígido, né? Até porque Inácio de Loyola, ele era um general e fundou a companhia, mas trouxe muito dos aspectos e da disciplina militar para dentro da Companhia de Jesus, e isso repassa para o processo de ensino. É tanto que as instituições de ensino que vão sendo construídas pela Companhia de Jesus, que vão sendo criadas, ela tem os seus métodos muito rígidos, a fim de que obedeça todos os critérios da disciplina, tendo na disciplina uma das ancoragens, um dos pilares principais para se construir os conhecimentos, né? Então, a didática ela surge aí para romper essas questões que são conhecidas quando nós formos estudar as tendências ou as concepções educacionais, mas vamos trabalhar mais dentro de um contexto de tendências educacionais, está mais dentro de uma tendência tradicional, né? Ainda nesta concepção de que o professor é que sabe tudo e, portanto, o aluno ou o estudante, mas dentro do contexto tradicional, o estudante é visto como aluno mesmo, aquele que sem luz, e que o professor que vai iluminar por onde ele deve seguir, não? Então, a didática ela surge justamente para romper esse paradigma tradicional da igreja que foi utilizado em todo o período da Idade Média. Esses aportes metodológicos da igreja que, por sinal, aderiam aos castigos físicos como sendo um dos principais pilares para a obediência e para a construção do conhecimento, né? Veja que já em seu início a didática surge do e no enfrentamento das contradições políticas, éticas e sociais. Ora, se vai porque o período medieval, a igreja tem toda aquela estrutura e o ensino é conduzido pela igreja, mas é dentro de uma estrutura social da época. E agora a didática vem com a nova propositura de romper com aquele paradigma, com aquele modelo existente, então ele já vem com essa questão, já é uma questão política também, porque vai
mexer nas estruturas do poder político, no sentido de que o poder político que dava, inclusive, toda a liberdade para a igreja, que agora o poder político tem que se mexer para ver que existe uma sociedade que precisa de algo mais leve para se construir o conhecimento, bem como as questões éticas, né? Quando se foge da ética, então as pessoas deixam ou produzem e promovem ações que ferem a princípios, inclusive, de humanidade. Não? E observem aqui, sem adentrar em conceitos formais, né, ou significados formais, porque a ética diz mais respeito ao indivíduo, ou à formação do caráter do indivíduo. Então, a ética diz respeito ao que eu sou enquanto pessoa, o meu caráter, enquanto que se formos trabalhar a moral, então se trabalha a moral dentro de uma concepção, de uma visão mais coletiva. A ética diz respeito ao indivíduo, a moral já trabalha dentro de um contexto de uma compreensão coletiva. Não? E isso a gente vê lá em filosofia, principalmente quando se trabalha filosofia e ética, é bacana se discutir essas questões. O que não é o objeto da nossa aula, mas precisamos ter esta noção, porque aqui o Pimenta está dizendo que a didática ela já surge e ela tem já esse enfrentamento. Veja, ela surge do enfrentamento e surge no enfrentamento das contradições, as contradições políticas, né? Onde se pregava o amor, a salvação, a paz eterna, mas os castigos, a repressão, a escravidão. Então, existiam contradições aí terríveis. E aí isso diz respeito às questões éticas, né? Ou seja, eu falo uma coisa, mas faço outra. Então, isto foge à ética e, dentro desse contexto, vai desembocar nas questões sociais também. Não? Então, vamos prosseguir aqui a influência da didática. Não? Para Marin, a didática ela foi influenciada e discutida por vários pensadores de diversos campos das ciências, mesmo em terreno onde predominava a Contra-Reforma. Né? Então, veja, nós vimos e falamos na aula passada de que a didática ela se ancora muito na concepção da reforma religiosa para se firmar, porque a reforma religiosa de Martinho Lutero, uma das suas teses, era justamente de que a criança precisava ter escola, a criança precisava estudar, enquanto até então a educação era destinada aos homens adultos, principalmente os da elite. Agora, Lutero, ele, na reforma religiosa e nas teses, em uma das suas teses, ele diz que as crianças precisam estudar, até porque elas precisam ler o texto sagrado. E para fazer a leitura do texto sagrado, tinha um porquê disso, porque ela mesmo lendo, ela certamente iria obter os conhecimentos necessários para não cair em erros de acordo com interpretações errôneas que outras pessoas fizessem. Então, nesse aspecto, a reforma religiosa defendia a construção do conhecimento, a criança na escola, que todas as pessoas pudessem ter o direito de aprender a ler, de aprender a escrever e aprender a interpretar os textos, inclusive para ler os textos sagrados. Então, com a reforma religiosa proposta, surgiu o movimento da Contra-Reforma. Mas mesmo em países e em regiões onde existia a Contra-Reforma, existem pessoas que vão trabalhando isso de forma sutil para que a didática ela possa ter o seu campo de atuação e de processamento, de construção de conhecimentos dentro dessa visão de que as coisas
podem se aprender de forma mais leve, de forma mais agradável e construindo aquilo que se pretende, o produto que se pretende, que é a materialização do conhecimento, que se dará a partir das nossas ações, das ações dos sujeitos, a partir da postura dos sujeitos, né? Que somos nós. Então vamos lá. Veja o que Marinho diz, que no século XVII, ele traz essa informação, bem como Comênio, que escreve a Didática Magna no século XVII, Marinho vem trazendo aqui, fazendo essa busca, ou seja, ele vai a Beberáce, lá no século XVII também, dizendo que quando surge formalmente a didática, esta veio influenciada pelas ciências em geral e pela filosofia, com os estudiosos à procura de forma de atuação mais organizada. Então, a didática ela tem, no seu processo histórico, esta visão de organizar, ter uma organização mínima ou máxima possível para se atingir os objetivos necessários. Daí porque, quando nós vamos trabalhar e vamos discutir isso posteriormente, mas quando se faz um projeto para um determinado curso, para uma determinada ação, para um determinado programa, né? Que estão programas, projetos e metas, né? E ações. Programas, projetos e ações. Então, quando se trabalha dentro dessa concepção, seja para um programa, seja para um projeto, seja para uma ação, se faz um planejamento. E nesses planejamentos, nós colocamos os objetivos que pretendemos. E ainda fazemos mais, colocamos um objetivo geral e objetivos específicos daquilo que nós queremos atingir especificamente aqueles pontos. Então, a didática ela vem dentro dessa concepção, desta organização, e aí busca na filosofia, ampara-se na filosofia, que é essa arte de buscar o conhecimento, a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, e de outras ciências em geral, a fim de que possa ter esta organização para a produção de conhecimentos, né? A influência da didática. O desenvolvimento das ciências nos séculos seguintes, né? Seguintes ao século XVII, né? Trouxe novos dados aí à didática, com especial destaque à psicologia. Por quê? A psicologia, porque a psicologia ela vai trazer, inclusive, a psicologia do desenvolvimento, e aí nós temos na educação tanto a psicologia do desenvolvimento como a psicologia da aprendizagem, que é a que vai observar os ritmos diferentes da apreensão dos sujeitos de determinados objetos de conhecimento ou ressignificação de determinados objetos de conhecimentos dentro dessa psicologia da aprendizagem, né? E a psicologia do desenvolvimento humano, né? Que a psicologia ela traz as suas contribuições, inclusive trazendo as fases da criança, a fase infantil, a fase da primeira infância, a fase da segunda infância, a fase da adolescência, a fase juvenil, a fase da vida adulta. E que em todas essas fases nós temos aí condições de aprender algo ou ressignificar, temos uma maturidade psíquica diferenciada. Então, a psicologia vem contribuir muito para o desenvolvimento da didática. Vejam aí que o desenvolvimento dos estudos psicológicos ocasionou o surgimento de análises sistemáticas sobre a criança, o aluno influenciando fortemente no campo didático que absorveu esses dados, né? Ou seja, então, estamos aí diante da contribuição da influência da didática para as ciências e as ciências, a partir da didática, buscarem compreender as fases do ser humano, aonde pode-se utilizar experiências didáticas diferenciadas, né?
A influência na didática. Veja que aí emerge-se dessas construções a noção, ou síntese, né, de que a didática, ao longo do tempo, ela tem sido influenciada tanto pelo campo pedagógico, filosófico, como pelo campo das ciências em geral. Então, quando a gente trabalha dentro dessa concepção, é comum, quando se fala em didática, voltarmos isso para dentro do chão da sala de aula, dentro do chão da escola, porque didática é coisa de professor, mas não é só isso. Todas as ciências, ou seja, as ciências em geral, vou tirar esse termo todo, né? Porque esse termo todo ele é bem genérico mesmo, mas as ciências em geral, elas, para produzir e se firmar como ciência, elas precisam de projetos, elas precisam de testagem, elas precisam de objetivos, elas precisam de uma organização estrutural e organização estrutural e conjuntural, de acordo com o campo de estudo, né? Então, tanto a filosofia, que é esse processo da busca do conhecimento, quanto o campo pedagógico, que é trabalhar com esta possibilidade de trazer uma organização que possibilite a construção do conhecimento de forma prazerosa e mais rápida, como de outras ciências em geral, não? Vejamos aqui que, no século XVIII, Rousseau, né, no caso, ele já é aí atribuída a autoria do que seria considerado a segunda grande revolução didática. Vejam aqui que o Rousseau ele vai dizer, quem já estudou a filosofia, e vocês estudaram lá no ensino médio, no ensino superior, sei perfeitamente que a grande parte dessa turma que está neste curso já tem ensino superior, e isso me deixa bem mais tranquilo e bem mais aliviado para discutirmos aqui os objetos de conhecimento que estamos discutindo, porque já sabemos que temos aí uma gama significativa e infinitamente maior que podem trabalhar e até mesmo auxiliar os colegas nas discussões que são feitas no fórum das aulas, né? Então, nessas discussões, quem já viu tem muito mais condições de contribuir mais. Não estou dizendo que os que ainda não fizeram ensino superior não têm. Tem sim, perfeitamente, porque lá no ensino médio também a gente trabalha com filosofia, sociologia, trabalha com essas questões, mas com a colaboração de todos os colegas na participação dos fóruns, esse conhecimento ele vai se organizando de forma melhor, vai se ressignificando a partir de uma frase que um de vocês coloca no fórum, na visão que vocês têm da propositura do fórum, um outro colega lê e já faz, porque nós construímos conhecimentos a partir de nossas experiências de vida, não? Então, algum dos nossos colegas que tem experiências de vida diferentes, que tem núcleo familiar diferente, núcleo cultural diferente, já ressignifica isso e vai se construindo um conhecimento mais sólido e muito mais preciso. E Rousseau, ele vai dizer, né, voltando aqui para a didática, né, que é esse segundo momento dessa grande revolução didática aqui, que Castro coloca em relação a Rousseau, é de que a criança ela é boa, né? Ele traz com essa concepção que a criança nasce boa, um ser bom, e a sociedade que vai corromper, né? Então, precisa ter algo que cuide dessa criança a fim de que ela não seja corrompida ao extremo de se tornar uma pessoa nociva à sociedade, né? Então, essa concepção de Rousseau, ela vai contribuir fortemente aí dentro desse processo da influência da didática no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nós temos ainda essa didática, a influência de Rousseau na didática. Veja que a obra de Rousseau ela deu origem a um novo conceito de infância, né?
E o que temos aí desse novo conceito de infância? Ela também difundida a sua obra por Pestalozzi, que é um grande pensador da época também, entre outros, e pôs em relevo a natureza da criança, transformando o método em procedimento natural, exercícios sem pressa e sem livros. Ele até defende que essa questão de construir algo que vai trazer, de fato, um conhecimento de forma leve, né? Veja que, enquanto Comênio, ao surgir as perguntas da natureza, né, que baseia a sua didática na natureza, pensava em domar as paixões das crianças, o Rousseau partia da ideia da bondade natural do homem, que era corrompida pela sociedade. Então, temos aqui um ponto da diferença entre o pensamento de Rousseau e de Comênio, né? Veja que, em sua obra, O Contrato Social, ele discute aí a reforma da sociedade, tão necessária quanto a reforma da educação. Se precisamos ter reforma da educação, precisamos que a sociedade também seja reformada. Chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Desejo a vocês uma excelente aprendizagem. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!